Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos hoje estudar sobre o jejum bíblico. Abra sua Bíblia no Salmo de número 35 e o versículo de número 13. Nós vamos fazer essa leitura inicial para nós começarmos a falar então sobre o jejum. Aleluia. Glória a Deus. Nós acabamos a revista, né? E agora nós vamos fazer 2 lições sem revista. Mas o ano que vem nós começamos com a nova revista que vai tratar sobre finanças. Hoje nós vamos falar sobre o jejum. Os irmãos acharam aí Salmo de número 35 e versículo 13? Pode ler aí alguém para nós. 35 e 13. Note bem que aqui está escrito assim: eu afligia a minha alma com jejum. Eu massacrava a minha alma com jejum. Então, este é um dos propósitos do jejum. Agora, observe bem: Deus criou o homem com necessidade de alimentar-se. Toda pessoa, se ela parar de comer, vai passar mal. Você pode ficar um dia, 2, 3, mas vai chegar uma hora que, se você não se alimentar, você vai começar a desmaiar, você vai começar a passar mal. Não tem jeito. O homem, ele tem uma necessidade. O corpo humano, para poder funcionar, ele tem que estar se alimentando. O homem tem que se alimentar. Comer, para uns, é para sobreviver, e outros vivem para comer. Tem gente que gosta de comer. Tem gente que come tanto que quase morre de tanto comer. E quando nós abrimos mão de comer, renunciamos isso para que Deus seja glorificado, isso é uma atitude muito louvável. O que muda para Deus quando eu começo a jejuar? Para Deus, irmão, o trono de Deus permanece onde estava. Se você jejuar um dia, Deus está lá. 2, 5, 20, 50, Deus está lá, irmão. Deus não mudou de lugar. Agora, você, quando jejua, acontece uma mudança muito grande em você. Deus trabalha na sua vida através do jejum. Muitas pessoas na Bíblia jejuaram. Eu não vou ler aqui os textos, só vou citar. Mas Moisés jejuou no Monte Sinai. Está lá em Êxodo 34 e versículo 28. Ana jejuou quando queria ter um filho. Lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 7. Davi jejuou em diversas ocasiões, tem vários versículos. Jesus jejuou lá no deserto, Mateus 4. João Batista ensinou seus discípulos a jejuarem com frequência, Mateus capítulo 2, versículo 18. Ana servia ao Senhor no templo com jejuns, Lucas capítulo 2, versículo 37. Paulo jejuou logo após a sua conversão. Cornélio jejuou. A igreja de Antioquia jejuou. E se você pegar a história da igreja, você vai ver que Lutero, Calvino, John Knox, Jonathan Edwards e tantos outros jejuaram. Até tem uma história interessante de um pastor chamado Jonathan Edwards, que ele estava para pregar numa grande concentração
e lá não era escalado o pregador era indicado na hora, e havia 5 pregadores no altar, e a igreja que estava lá embaixo não sabia qual dos pregadores ia pregar, mas a igreja lá embaixo, olhando para a face de Jonathan, ficava pensando: o que tem no rosto daquele homem? O rosto daquele homem está brilhando, aquele homem está diferente, não está certo. E quando foi na hora de passar para o pregador, ele foi o escolhido. E quando ele assumiu a tribuna, a igreja inteira caiu em si que aquele dia não era um dia qualquer, porque sabia que Deus estava na vida daquele homem. E quando ele começou a pregar, dizendo com o sermão "Pecadores nas mãos de um Deus irado", e começou a dizer que embaixo de vossos pés há um inferno, clamando pelas vossas vidas, e o que impede vós de cairdes neste inferno é a potente mão de Deus que vos segura. As pessoas lá na nave da igreja começaram a se agarrar nos pilares, porque elas viram, contemplaram literalmente o inferno abaixo delas, e elas não queriam cair no inferno. E ele falando pausadamente. Foi um avivamento tão grande que varreu toda a Inglaterra em Nova Inglaterra, através de uma mensagem. Mas o que acontece? Acontece que esse homem já fazia 4 dias que estava em jejum. Já tinha o hábito de jejuar sempre. John Wesley jejuava todas as quartas e sextas-feiras. Toda quarta e sexta John Wesley jejuou durante a vida. Não é que aquela semana ou aquele mês, não, durante a vida. Quarta e sexta era jejum. Todo pregador, toda pessoa de sucesso na igreja, ele tem um histórico de jejum. Pastor, eu quero ser uma bênção na igreja, mas não gosto de jejuar. Talvez Deus faça um milagre na sua vida, né? Pode ser, mas muito difícil. Muito difícil. Se quiser fazer história no reino de Deus, vai ter que aprender a jejuar. O jejum é importante. Agora vem a pergunta: por que eu devo jejuar? Primeiro ponto que nós encontramos na Bíblia: arrependimento. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 7 e versículo de número 6. A irmã Daniele já abre aí a Bíblia em 2 Crônicas capítulo 20, versículo 3. A irmã Marciele abre em Isaías capítulo 58, versículo 6. Aleluia. Quem achou lá 1 Samuel capítulo 7, versículo 6? Então, o povo de Israel havia pecado contra o Senhor e estavam arrependidos. E como demonstrar esse arrependimento? Congregaram-se todos em nenhum lugar e permaneceram em jejum. Jejuaram para demonstrar arrependimento. É uma boa dica quando você faz algo que você sabe que fez errado e você pede perdão para o Senhor. O fato de você só dizer Senhor me perdoa, já teu perdão chegou. Mas se você jejuar um dia como prova do teu arrependimento ao Senhor, não que vá mudar Deus, Deus continua no mesmo lugar, mas Deus vai lhe abençoar por causa deste jejum que você está fazendo como um arrependimento. Então esta é uma causa, um motivo porque há jejum na Bíblia. Outro motivo, por causas nacionais. 2 Crônicas capítulo 20 e versículo de número 3.
o que aconteceu aqui? Houve uma grande ameaça para o rei Josafá. Disseram: quem é Josafá? Quem é esse Deus de Josafá? A tua casa vai cair, Josafá. Josafá ficou com medo e falou assim: vamos todos jejuar. Ele apregoou um jejum. Ele mandou dizer para toda a nação: vamos jejuar, porque o Senhor vai pelejar por nós. Sabe o que aconteceu? O Senhor se levantou, um profeta, e disse: hoje vocês não vão pelejar. Hoje eu pelejo por vocês. Está entendendo o poder que tem o jejum na nossa vida? Por uma causa nacional, toda a nação jejuou. E existe também, é claro, lá em Esther 4, versículo 16, que levantaram-se contra Mardoqueu, contra o povo de Israel, e iriam eliminar os judeus. Então Esther conclamou, pediu para que todos os judeus jejuassem. E sabe o que aconteceu? A forca que era para Mardoqueu foi para Amã. A forca que ele mesmo construiu para o judeu é para você mesmo, agora é você que vai nela. E o povo de Deus foi livre e foi honrado. Não é um caso também lá de Nínive? É Nínive que Jonas foi pregar? Jonas passou a pregar e disse: Deus vai destruir esta cidade. Mas o rei falou: destruir a cidade? Esse Deus aí não é brincadeira não, já vi umas histórias, ele destrói mesmo. Começou a mandar anunciantes para todo lado, falou: gente, jejua. Há de ser que nós jejuando, quem sabe esse Deus tenha pena e não nos destrua. E a cidade toda se vestiu de pano de saca e cinza e jejuou, e o Senhor perdoou a cidade de Nínive. Também por problemas particulares. Isaías capítulo 58 e versículo de número 6. Amém. Vamos ler também Mateus capítulo 17, versículo 20 até o versículo 21. Problemas particulares, problemas pessoais. Você jejua para que Deus entre com providência. Quem achou pode ler. Mateus 17, versículo 20 e 21. Quem vai ler? Para o maço, para o outro. Então note bem. Olha bem, o versículo 20 está dizendo assim, ó: você pode dizer a esse monte, sai daqui, vai para lá, e ele vai, se tiver de fé, um pouquinho de fé. Aí ele fala assim: mas esta casta de demônios, eu vou mudar um pouco aqui, mas essa situação mais complicada, esses problemas que você não consegue resolver tão facilmente, você pode fazer com oração e jejum. Então, quando você tem um problema que aos teus olhos é muito grande e você não vê solução, e você olha e não acha um jeito de resolver, e você não tem fé o suficiente para acreditar que aquele problema pode ser resolvido, então não tem o que fazer. Orar e jejuar. É isso. Você vai falar assim: meu Deus, isso é muito grande para mim, eu não consigo acreditar que isso pode ser solucionado. Vou me apegar ao jejum e à oração. Vou me entregar ao jejum e à oração. Sabe o que vai acontecer? Um monte vai sair daqui e vai passar para lá. E você vai ver o monte indo. Olha, não é que foi mesmo? Era impossível, mas a oração e o jejum, ele tem poder de mudar-nos por dentro e acrescentar-nos em fé. Pessoas que jejuam mais tendem a ter mais fé.
tendem a ter mais confiança e dar mais credibilidade à palavra de Deus. É por isso hoje que as pessoas não têm fé para nada, porque dificilmente você encontra alguém que tem o hábito de jejuar. E antigamente a igreja jejuava constantemente. Constantemente, as pessoas tinham o hábito de jejuar 1 ou 2 vezes por semana. Sempre jejuava. Agora, se hoje eu pegar o microfone e sair perguntando para os crentes: faz quanto tempo que o irmão não jejua? Ah, meu santo, você vai pegar, vai escrever e falar: nossa, irmão, e o irmão ainda é crente? Porque vai ter gente que vai te falar: jejuar? Mas como é que jejua? O que é jejuar? As pessoas não jejuam. A Bíblia também fala sobre obstáculos espirituais. Lá no livro de Daniel, capítulo de número 10, versículos de número 2 e 3. Obstáculos espirituais e respostas às orações. Nós devemos jejuar para que esses obstáculos sejam quebrados e a resposta da oração chega. Daniel, capítulo 10 e versículo 2 e 3. Versículo 13 agora. Não, é o 13. Versículo 13. Aham. Vê o que aconteceu aqui? No primeiro versículo nós lemos, diz: desde o primeiro dia em que foste buscar, a tua oração já foi ouvida. Primeiro dia que você pediu, já veio a resposta. Mas acontece que a resposta não chegou, porque os demônios criaram uma barreira e não deixaram a resposta chegar. Então, como a resposta não chegou, e Daniel era um homem de fé e sabia que Deus respondia, mas por que a resposta não chegou? Então eu não ponho comida na minha boca, eu não vou me ungir com nenhum tipo de perfume, eu vou ficar esperando a resposta chegar. E ele ficou durante 21 dias até que a resposta chegou. Então, ele jejuou por causa de obstáculos espirituais para que a resposta chegasse. Muitas vezes na nossa vida nós estamos pedindo algo e esse algo não chega. Sabe o que a gente tinha que fazer? Começar a jejuar. A Bíblia também fala sobre separação e envio de obreiros. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e o versículo de número 1 até o 3, vai dizer lá que a igreja de Antioquia servia ao Senhor com jejum. Disse o Espírito Santo, quando eles estavam servindo ao Senhor com jejuns, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho chamado. Então a igreja jejuou até que Deus falou e disse: é isso. Isso é muito importante. Jejuar para que Deus dê direção sobre os obreiros. Antes de tomar qualquer decisão, é bom jejuar. Tem decisões muito importantes na vida da pessoa e a pessoa não jejua. A pessoa vai tomando todas as decisões, depois eu vou ver o que eu vou fazer. Não dá muito certo isso não. E também a Bíblia fala sobre manter o nosso corpo sob controle. Lá em 1 Coríntios capítulo 9 e versículo 27. Para manter o seu corpo sob controle, jejue. Tipo assim, se você perceber que está ficando carnal, jejue.
Se a carnalidade está querendo te arrastar, jejua de novo. E se você não se liberta da carne, jejue todo dia. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. O que diz aí? Isso. Note bem que quem está falando aí é o apóstolo Paulo. Ele está dizendo: eu esmurro o meu corpo, eu subjugo o meu corpo, para que não aconteça de eu, pregando o evangelho, anunciando salvação, acabe por eu ser reprovado. Então, para que eu não me entregue à carnalidade, para que a carnalidade não cresça, quando eu vejo que vai subindo o nível de carne, eu jejuo. Ah, irmão, se essa visão, rapaz, realmente caísse na vida das lideranças, moço do céu, não precisava nem ser sobre toda a igreja, só sobre a liderança da igreja, sobre os obreiros. Se todo obreiro tivesse essa visão: não, eu vou subjugar o meu corpo, não vou deixar a carnalidade crescer. Se a carne tentar crescer, eu esmurro, eu jejuo. Essa carne vai ter que ficar aí, ó, abatida. Não, meu irmão, ele se entrega à carnalidade. Em vez deles jejuarem, eles acabam se entregando à carnalidade. E é por isso que muita gente está sofrendo. Mas Deus vai dar graça. Vamos falar um pouco agora sobre tipos de jejum. Não existe só um tipo de jejum, existem vários. Primeiro tipo de jejum, jejum parcial. Vamos ler lá em Daniel, capítulo de número 1 e versículo de número 12. Daniel, capítulo de número 1 e versículo de número 12. Pode ler. Isso. Ó, durante 10 dias eles só comeram legumes e água. Só legumes e água. Durante 10 dias eles comeram, não ficaram sem comer, mas só comeram legumes e água. Esse jejum é válido? Mas claro que é, irmão. Se Daniel jejuou, se existe um homem que tem moral no céu, é Daniel, meu irmão. Daniel tem moral. Daniel jejuou o jejum de legumes. Ele disse para o rei: teu servo durante 10 dias vai comer legumes e beber água só. Não vai comer carne, não vai comer pudim, não vai comer nada, nenhum tipo de bolo. Não, mas estão assando a costela. Não, Coca-Cola. Não. Só legume e água durante 10 dias. Foi um propósito e eles fizeram. Agora lá em Daniel mesmo, capítulo 10 e versículo de número 3, 2 e 3, que nós já lemos, mas vamos ler de novo. Daniel 10, 2 e 3. Você entendeu o jejum de Daniel aqui, ó? Ele não está dizendo que não comeu nada, que não bebeu água, ele ficou 21 dias sem comer nada saboroso, nem carne, nem vinho, e não usou fragrância, nenhum tipo de perfume. Durante 21 dias ele ficou neste propósito. É válido? É, irmão. É porque às vezes as pessoas não jejuam porque pensam que o jejum é só dessa maneira aqui, ó. Jejum completo. Pacote completo. Atos capítulo 9 e versículo de número 9. Atos 9 e 9. Esse aqui é o jejum de Paulo. Três dias Paulo não comeu nada e não bebeu nada, não pôs nada na boca.
Só que quando você fizer um jejum desses, conselho que eu vou te dar: a hora que você for beber água, não vai se atirar dentro da piscina e beber toda a água da piscina. Bebe de pouquinho. Não experimenta que nem o irmão ficou não sei quantos dias na igreja, com toda a igreja em jejum. E o propósito era assim: nós vamos ficar tantos dias aqui trancados na igreja em jejum, aleluia. E no final os irmãos que não jejuaram tragam para nós um lanche, né? Pão, suco, café, tudo, refrigerante. Tragam um banquete para nós. E quando terminou o jejum, trouxeram aquele banquete. Ele, com tanta sede, o abençoado, pegou um copo de suco de laranja e natural, irmão. Imagina, a tua garganta tá seca. E estavam cantando, e pregando, e orando. A garganta tá quente, tá seca. Ele tacou-lhe o ácido da laranja em cima. Deu ferida na garganta, irmão. Então, se você faz jejum completo, ficar 2, 3 dias sem comer, cuidado nesses propósitos e começa devagar. Não vai inventar: a partir de amanhã estarei em jejum, não comerei até ver a resposta. E morreu. Não é assim. Jejua um dia, depois você jejua 2, depois jejua 3. Vai devagar. Não vai inventar: a partir de agora eu vou jejuar 5 dias. Pera aí, irmão. Você nunca jejuou, vai jejuar 5 dias de uma vez? Tem um caso de um pastor lá na África que ele inventou de fazer o jejum de Jesus. Jesus jejuou 40 dias. Eu vou quebrar o recorde. Se enfiou dentro do mato. Depois foram lá buscar o corpo dele. Morreu. Pensa que é assim, né? Não dá, irmão. Cuidado. Duração do jejum. Quanto tempo pode durar o jejum? Na Bíblia nós temos lá em Juízes capítulo 20, versículo 26, duração de um dia. Normal, todo mundo sabe que dá para jejuar um dia. O que é um dia, irmão? Um dia é das 6 da manhã até as 6 da tarde. Ou você pode se basear pelo sol. A hora que o sol aparecer, entrarei em jejum. A hora que o sol se pôr, acabou meu jejum. Aí você fica olhando para o sol. Uma noite. Jejuar de noite? Sim. Lá em Daniel capítulo 6, versículo 18: tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. O rei Dário foi enganado pelas pessoas que queriam o mal de Daniel, e ele assinou um decreto, e por causa daquele decreto ele teve que lançar Daniel a contragosto dentro da cova dos leões. E durante a noite inteira ele não conseguiu comer. Ele ficou a noite inteira sem comer e não quis saber de nenhum divertimento. Passou a noite em jejum. E no outro dia ele foi lá de manhã e falou: Daniel falou: salve, ó rei, teu servo vive, o Deus de Israel me guardou. Então, você pode jejuar um dia. Eu já jejuei um dia, já jejuei 2 dias, jejuo meio-dia. Mas quando eu jejuo meio-dia, eu procuro jejuar até umas 2 horas da tarde, porque pelo menos você fez o sacrifício de passar o almoço sem comer. Porque tem pessoas que dizem: eu vou... Que sacrifício foi esse, irmão? Você queria o que com esse jejum? Agora quer que Deus abra as janelas do céu e derrame um caminhão de bênção em cima de você, porque você jejuou 2 horas e ainda tomou seu cafezinho da manhã. Mais um período, 21 dias. Nós lemos Daniel capítulo 10, versículo 3. Ele ficou 21 dias em jejum. Pode fazer propósito de 1 dia, propósito de 2 dias, propósito de 3 dias, propósito de 21 dias. Eu estou citando o que está na Bíblia. Propósito de 40 dias. Jesus ficou 40 dias em jejum. Ele foi no propósito
de 40 dias. E depois de 40 dias, a Bíblia diz, teve fome. 40 dias de jejum. Vou falar sobre umas coisas aqui importantes que nós devemos saber. Perigos do jejum. Existem alguns perigos que você deve tomar cuidado. Primeiro perigo, perigos físicos. Cuidado. Jejum pode fazer mal se a pessoa que está jejuando não é sábia. Ao passar muito tempo em jejum, perdemos nossas reservas de açúcar aos poucos. Assim o corpo passa a utilizar outras fontes de energias, como gorduras e proteínas. Quando tudo isso acaba, vem a sensação de apatia e dificuldade de concentração. Por isso, uma pessoa que vai fazer uma prova, por exemplo, vai fazer uma prova muito importante, aí ele diz assim: meu Deus, eu tenho que passar naquela prova, vou jejuar para passar na prova. Se você for fazer a prova em jejum, talvez você reprove, porque ficou muito tempo em jejum e está com dificuldade de se concentrar. Devia ter jejuado antes então, e no dia da prova ter se alimentado, porque aí no dia da prova você estava tudo inteiro. Segundo perigo do jejum, hipocrisia. Mateus capítulo 6 e versículo 16. Mateus capítulo 6 e versículo de número 16. Tem uns irmãos que é assim, ele jejua, daí ele sai contando para todo mundo. Ô irmão, rapaz, estou jejuando, rapaz. Oxi, eu no óleo, varão. Eu no azeite. Ai, meu Deus, não é fácil, né? Não, o camarada tira foto assim, ó, jejuando. Ah, bobo. O que você quer com isso? Quer enganar quem? Não, porque tem que ter paciência, né? O jejum não é uma atuação. Não é um período em que você vai atuar sem comer. Estou atuando agora. Estou fazendo o papel daquele que jejua. Não, bobo. Você tem que ficar sem comer de verdade. E você tem que saber que isso tem que ter uma recompensa. Porque se você jejua 3 dias para se mostrar para alguém, ou para mostrar uma aparência de santidade para alguém, ou sei lá para quê, nesse sentido, você está perdendo seu sacrifício. A Bíblia chama isso de sacrifício de tolo. Não vai ganhar nada com isso. Outro perigo do jejum: orgulho. Lucas 18, versículo de número 12. Vocês devem saber a história. Lucas capítulo 18, versículo 12. Eu pedi para o pastor ler isso para nós. Sabem essa história, né? O fariseu batendo no peito não, levantando a mão para o céu e dizendo: oh Deus, obrigado, porque eu não sou igual esse coitado desse pecador aí. Eu pago dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana. Orgulhando-se de jejuar. Isso não dá futuro para ninguém, meu irmão. Se o jejum causar orgulho em você, então você tem que parar de jejuar. Você tem que parar de jejuar, começar a estudar a Bíblia para ver onde é que está o seu problema, para você se reconsiderar, reacertar teu caminho e daí jejuar da maneira certa. Porque se você estiver orgulhoso por jejuar, isso não vai produzir bons resultados em você. Vai fazer mal. O jejum deve quebrantar o teu espírito, não deixá-lo orgulhoso. Aí dá efeito reverso. Mais um perigo do jejum: não se deve confundir com espiritualidade. Tem pessoas que pensam que porque ele jejua, agora ele está espiritual.
Não, irmão, pode deixar comigo, porque hoje eu estou no óleo. O rapaz vai passar vergonha. Eu ouvi uma história esses dias do rapaz, foi até engraçado. O irmão tá lá, ia tirar a menina do carro para expulsar o demônio, o outro veio e falou: não, deixa para mim, deixa para mim que hoje eu estou no óleo. Quando ele foi, irmão, para expulsar o demônio deu-lhe um tapa no vidro, que virou o rosto pro outro lado. Aí ficou lá brigando igual um doido, tentando expulsar o demônio não saía. Aí o outro irmão falou assim: eu vou ter que ir lá resolver isso aí, porque isso está ficando feio na igreja. Aí foi lá e falou: irmão, dá licença comigo. Demônio, em nome de Jesus, sai. Porque ele foi baseado no jejum dele. Ele pensou: eu jejuei, hoje eu não estou na carne, hoje eu estou no espírito. Não confunda, não confunda. Espiritualidade não tem nada a ver com coisas que você está fazendo estereoticamente. Espiritualidade parte de dentro de você. O que adianta você jejuar e pensar que é mais importante do que Deus, que tem mais poder do que Deus? Está perdendo seu jejum. Sim. Irmão, o demônio, o jejum ele serve para aumentar a nossa fé. O jejum não expulsa o demônio. Se você chegar no demônio e falar assim: sai porque eu jejuo 40 dias. O demônio vai: é sério? Puxa, você é dos bons. Mas se você falar: sai em nome de Jesus, ele: opa, tem que sair. Porque o nome de Jesus é que expulsa o demônio. Não é a vida de santidade daquele que está orando. Não é a história do Lutero, que quando foi expulsar o demônio falou: você fez isso. Ele falou: terminou? Não, tem mais, isso. Falei: você esqueceu algumas coisas ainda, e mais coisa. Agora, isso aí, Jesus já pagou tudo. Jesus já pagou tudo isso aí, então cai fora. Como jejuar? Primeira coisa, quando você for jejuar, ore. Devemos jejuar com orações. Devemos tirar períodos curtos ou longos de oração enquanto você está jejuando. Na hora que você vai começar o seu jejum, ore. Quando você entregar o seu jejum, ore. Nem que seja aquele jejum assim, ó: Senhor, muito obrigado por esse dia de jejum. Obrigado, Senhor, por ter estado comigo durante esse dia. Amém. Nem que seja isso, mas ore. Porque tem gente que ele tem que falar assim: Deus, tu sabe tudo, então tu sabe que eu estou jejuando, né? Não fala nada, né? Aí no final do dia, ó, tu sabe que agora eu vou entregar, né? Tá ciente? Meu amigo, pelo amor de Deus, tenho várias referências aqui, mas eu não vou citar. Outra coisa importante sobre o jejum: quando você for jejuar, determine o tempo que você vai jejuar. Você não pode jejuar: o Senhor, eu vou jejuar até quando me der na telha. Não é assim. Determina o tempo. Senhor, hoje eu vou jejuar até 2 horas da tarde. Fica até 2 horas da tarde. Senhor, hoje eu vou jejuar o dia inteiro. Pastor, mas e se eu determinei que ia jejuar até as 6 horas da tarde, mas 2 horas da tarde eu esqueci e eu comi uma goiaba? Amém, irmão? Agradece a Deus pela goiaba e continua jejuando. Deus não vai te matar porque comeu uma goiaba. Aconteceu comigo isso. Eu, quando era novo convertido, eu jejuava muito. E eu estava jejuando e eu esqueci. Vi uma goiaba muito bonita. Falei: nossa, mas que goiaba. Tipo, o diabo colocou aquela goiaba lá. Peguei a goiaba e dei uma dentada. Quando eu dei a dentada, eu lembrei: meu Deus, eu estou em jejum. Agora já foi, pensei comigo: não posso mais jejuar, comi uma goiaba. Não, eu podia ter continuado jejuando. Falei: Senhor, me perdoa por ter comido a goiaba, mas eu vou continuar no meu propósito. Também comece se abstendo de alimentos sólidos. Pastor, eu quero fazer uma carreira de jejum. Quero começar a jejuar agora, a partir de semana que vem, ou a partir dessa semana, eu vou começar a jejuar. Eu quero ter uma vida de jejum. Isso é importante. Agora eu descobri que eu devo jejuar porque eu quero ter uma vida, eu quero ter um ministério. Então começa devagar, não vai assim, lançando: não, eu só, enquanto tem sol eu não como. Calma aí, irmão, calma. Não vai fazer igual o pastor. Começa primeiro nos alimentos sólidos.
não vou comer comida sólida, vou beber só água. Depois você amplia, depois você jejua meio-dia, depois jejua 2 dias e assim por diante. Você pode fazer o propósito da seguinte maneira também: jejua durante o dia e à noite você se alimenta, e no outro dia você passa o dia de jejum e à noite você se alimenta, e assim você pode jejuar um bom período. Conta-se a história de alguns homens importantes na história da igreja no Brasil, que só comiam à noite um pão e bebiam água à noite. No outro dia eles continuavam no propósito e à noite comiam um pão e bebiam água. Irmão, claro que eles ficaram bem magros, mas também quando eles estendiam a mão, Deus usava eles demais, porque entraram no propósito. Agora a questão do jejum sólido, eu lembrei de um pastor, eu não consigo me esquecer. O pastor falou assim que ele estava jejuando de sólidos, ele não estava comendo comida sólida, só bebia líquido. Mas daí ele pegou e jogou no liquidificador uma paçoquinha, 2 ovos de pata, leite, bateu abacate, bateu bastante coisa forte lá e... Ô irmão, se o dia que você jejua, você engorda. Não é bem assim também. Inicie com arrependimento, humilhe-se diante de Deus e, se possível for, leia textos bíblicos, leia versículos bíblicos, é muito importante. Em todo tempo esteja adorando a Deus, rendendo graças a Deus, louvando a Deus, enaltecendo a Deus. Olha, irmão, se você tiver a possibilidade de tirar esse dia de jejum, ou esse meio-dia de jejum, reservado para Deus em um lugar, num quarto, sei lá, num ambiente que as pessoas não vão te perturbar, melhor. Não que seja impossível de você jejuar entre pessoas, porque a maioria das vezes a gente tem que jejuar, às vezes no ambiente de trabalho, às vezes aonde está jejuando, mas se for possível você se isolar um pouco, é melhor para você, porque o Satanás usa pessoas ainda. Eu sei, porque eu já fiz propósito de jejuar assim 15 dias no meio da roça, e as pessoas: ô, você não vai beber água não? Ou você não é desse mundo não, né, cara? Você é anjo, não bebe água? Eu falei: não, cara, eu estou num propósito aí. Ah, deixa de ser bobo, rapaz. Você se esconde naquele mato ali enquanto nós estamos almoçando e come lá escondido. Para que você quer fazer isso? Você está pensando que você vai virar santo? As pessoas não entendem. Então, se você se isolar, melhor para você. Não que não seja permitido jejuar entre as pessoas. Há muitas e muitas pessoas que jejuam no ambiente de trabalho, que jejuam na escola, que jejuam onde estão, permanecem caladas, não comentam, na presença de Deus, e Deus dá vitória. Amém, meus irmãos?